Quanto será? Quanto cruel deve ser uma mãe para que um filho cresça com tanta mágoa, ódio, e levar esse ódio não só pela sua mãe, como pelo sexo feminino como um todo. E sempre ver em mulheres a mágoa, a rejeição que teve com a mãe. Quais atos que uma mãe deve fazer para criar um monstro? Hoje a gente vai falar, nosso true crime de hoje é sobre Edmund Kemper, um dos assassinos mais, um dos serial killers mais notórios da história, até porque é um dos serial killers que fez parte, né, de uma pesquisa para conhecer mais e compreender mais a mente de um serial killer. Ele é o nosso true crime de hoje. A criação de Kemper em um lar desfeito foi um pesadelo de contínuo abuso emocional. Ele, corpulento e desajeitado, cresceu até se tornar um gigante. Edmond tinha quase 2 metros de altura e pesava mais ou menos 135 quilos. Com isso, ele foi alvo de chacota tanto da sua mãe como durante sua adolescência no colégio. Crescendo em uma atmosfera tóxica de rejeição e humilhação, ele desenvolveu um forte sentimento de inferioridade, acompanhando um ódio virulento contra sua mãe, que era intimidadora e acabaria estendendo isso para todas as mulheres. Como é comum entre muitos serial killers, o sadismo de Edmund manifestou-se terrivelmente muito cedo, começando com a tortura em animais domésticos. Já em meados de 1963, com 15 anos, ele foi enviado para morar com os avós paternos em uma fazenda na Califórnia. Enquanto sua avó estava sentada na mesa da cozinha, Edmund atirou na cabeça dela com calibre 22, depois apunhalou várias e várias vezes, levando o corpo dela para o quarto. Ele esperou a avó chegar e assim que a avó chegou, ele também atirou com o rifle. Ele alegou ter atirado no avô para que ele não sofresse a perda da companhia. Na ocasião, ele ligou para a mãe, contou o que aconteceu e, lembrando que ele tinha 15 anos, tá? E ficou aguardando a polícia chegar. Quando perguntado o porquê que ele tinha feito aquilo, ele disse simplesmente que só queria saber como seria atirar na minha avó. Questionado, né, sobre a questão de ter atirado no avô, foi quando ele ligou que era para ele não sofrer. Diagnosticado com um esquizofrênico paranoide, antes dos 16 anos, ele já foi internado no Hospital Estadual de Atacadero, na Califórnia. Porém, ele recebeu liberdade condicional com apenas 5 anos de cumprimento. Ele conseguiu manipular os próprios terapeutas para ter a liberdade condicional, né? Kemper não teve nenhum acompanhamento ou tratamento psiquiátrico de qualquer espécie depois de receber alta. Em 1972, ele foi examinado por uma junta estadual de psiquiatras que consideraram totalmente reabilitado e deram baixa em seus antecedentes criminais. Depois dessa entrevista, ele pegou o carro e dentro desse carro, no porta-mala, estava a cabeça de uma menina de 15 anos que ele havia matado, estuprado e esquartejado um dia antes dessa entrevista. Ele ofereceu uma carona para essa garota, tinha cometido esses crimes e ela estava no porta-malas enquanto ele estava sendo considerado reabilitado. Ele a separou. A Anitta ele colocou no porta-malas e a Mariana ele colocou no banco de trás, onde ele a estrangulou. Depois ele foi dar uma atenção e aí ele tirou o corpo da Marianne, né? Deitou ele de bruços, colocou um saco plástico na cabeça e começou a estrangulá-lo. Porém, ela conseguiu rasgar o saco e ele acabou a esfaqueando várias, várias vezes. Depois disso, ele foi pra Anitta, que estava no porta-malas. Depois de cortar a garganta da Marianne, ele tirou a Anitta do porta-mala, a esfaqueando várias vezes e ela morrendo logo em seguida. Ele colocou os corpos no porta-mala e levou para a casa da mãe, no caso, né? Ele levou os corpos para o quarto, onde tirou fotos e abusou, né, dos cadáveres das meninas. Ele também dissecou os corpos e acabou cometendo ato sexual com as vísceras delas. Quando se cansou, ele enfiou os restos em um saco e se livrou delas, enterrando os corpos das garotas nas montanhas e jogando suas cabeças em um buraco. Em 14 de setembro de 72, ele avistou a Aika Coco em um ponto de ônibus, ofereceu carona. Ela estava cansada, já estava esperando o ônibus há muito tempo, e ela aceitou. Ele então dirigiu até as montanhas e, chegando lá, ele parou o carro, tentou sufocá-la, tapando a boca, porém não conseguiu, mas continuou repetindo esse processo de sufocá-la. Depois ele tirou do carro, né, deitou-a no chão. Nesse momento ela já tinha perdido a vida, né, sufocada, então ele abusou do corpo, que ainda estava quente. Já tarde da noite ele levou a Yako para sua cama e abusou novamente do corpo dela. Depois, assim como fez com as duas primeiras vítimas, ele dissecou, né, como ele fez com a Marianne e com a Anitta, e os restos, e jogou, né, as mãos e a cabeça da vítima em locais diferentes do resto do corpo. Sua próxima vítima foi a Cindy Shaw, essa daqui, do canto. Ele a assassinou com um tiro e fez um processo muito similar das outras, né. Ele levou para o quarto, onde, né, cometeu necrofilia por algum tempo, depois se desfez do corpo. Em 5 de fevereiro de 73, o Ed ele teve uma briga muito mais intensa com sua mãe, então ele pegou o carro e saiu. O carro dele tinha o logo da universidade, né? A mãe dele trabalhava na Universidade de Santa Cruz, então o carro tinha o logo. E aí ele pegou a primeira caronista, que foi a Rosalinda Topper,
Enquanto ele dava carona a Rosalinda, né, ele ainda pegou uma segunda vítima, que com o argumento claro de dar carona, que foi a Alice Liu. Ele nem chegou a parar o carro para matá-las. Ele sacou a arma, primeiro atirando na Rosalinda e em seguida atirando na Lucy Liu. Na véspera da Páscoa de 73, ao amanhecer, ele entrou furtivamente no quarto da mãe, com uma faca em uma tela, esmagou a cabeça, cortou a garganta de violão e violou o corpo decapitado, né? E um dos atos mais simbólicos que tem, ele cortou a laringe da mãe e ele jogou no triturador, que o devolveu. E uma das frases que ficou muito conhecida foi ele dizer que nem o triturador queria. E era irônico, né? Que ele queria silenciá-la e na hora que ele jogou a laringe, o triturador jogou de volta. Naquele mesmo dia, ele convidou a melhor amiga da mãe para jantar. Quando ela chegou, ele estrangulou com um lençol, levou seu cadáver para a cama e passou a noite molestando o corpo. Edmond, ele ligou para a polícia e confessou o crime, mas a polícia achou que era brincadeira, até porque ele frequentava muitos bares onde os policiais iam e ele queria ter sido um policial, mas a altura, na verdade, o excesso da altura não o permitiu. E aí ele confessou e ninguém acreditava até desenterrarem, né, as cabeças que ele enterrou todas no quintal, viradas para o quarto da mãe, né, já que ele disse que a mãe queria toda a atenção para Edmond foi condenado por 8 assassinatos em primeiro grau, e quando o juiz perguntou que castigo ele achava apropriado, ele falou morte por tortura. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, onde permanece até hoje. Atualmente, Edmond tem 77 anos. E esse foi o nosso True Crime de hoje. O caso de Edmond, ele é muito conhecido, ele gosta muito de falar sobre seus crimes, ele gosta de dar entrevista, ele é bem falante, e ele ajudou muito o FBI a traçar perfis de serial killers. Conta aí, coloca aí nos comentários, já conhece essa história, se tem alguma história que você queira que eu conte. Se puder, curte, salva o vídeo, compartilha, ajuda muito. E esse foi o True Crime de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!